Senhor nos guardou e nos livrou de todo mal. E se nós estamos aqui nessa manhã para adorar e glorificar o nome do Senhor, isso é presente de Deus nas nossas vidas. Então nós vamos nessa manhã fazer uma oração de agradecimento ao nosso Deus. E desde já, eu já quero desejar à igreja, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo, um feliz ano novo, que esse ano venha ser um ano de bênção, de conquista. Nessa manhã eu quero profetizar sobre a vida de cada um aqui nessa manhã, dos que estão nos assistindo, para toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Então, Senhor nosso Deus e Pai querido, nessa manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Senhor Deus, é mais um ano, Senhor, que se inicia, ó Deus amado. Senhor, e nós te glorificamos, ó Pai, porque nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. O Senhor nos guardou com a tua mão forte. O Senhor, ó Pai, cuidou da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Senhor, e nesta manhã, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor este culto, Pai. Senhor, receba a nossa adoração. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor como oferta de gratidão a Ti, Senhor. Deus, o salmista diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito na minha vida. Oh, Senhor, e nessa manhã também nós estamos aqui, Senhor, oferecendo sacrifício de louvor, de adoração ao Teu nome, Senhor. Pai, toma, Senhor, este culto nas Tuas mãos. Senhor, que Teu Espírito Santo venha ter total liberdade para agir, Senhor Deus, fala conosco, Senhor, através dos louvores da Tua palavra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E nessa manhã, irmãos, continue de pé, abra as suas Bíblias no Salmo 37. Salmo 37, nós vamos ler o versículo a partir do versículo 3. Oh, aleluia! Amém? Todos acharam? Eu quero deixar essa palavra para neste ano que se inicia para mim e para você nessa manhã, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra e te alimenta da verdade. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Então, para este ano de 2020 que se inicia, o Senhor diz para mim e para você: confia no Senhor e faz o bem. Continua confiando nele, continua confiando no nome dele, e se alimenta da verdade que é a palavra do Senhor, e se agrada no Senhor. Que nós possamos neste ano ter um coração grato diante do Senhor, porque diz que quando eu e você a gente tem um coração grato, Ele diz que vai satisfazer o desejo do nosso coração. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar que o mais Ele fará. Então, meu irmão, nesse ano de 2022 que está se iniciando, entrega o teu caminho ao Senhor. Continua confiando no Senhor. Oh, glória a Deus. E o mais Ele fará. O Senhor sabe daquilo que você precisa e aquilo que você necessita, em nome de Jesus. Então vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, gratos a Deus, porque nós estamos aqui e é mais um ano que o Senhor nos permite, em nome de Jesus, aleluia. Para a cruz eu vou. Se eu sofrer, partir.
curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia. A igreja adora ao Senhor, então, meu irmão, adore o nome do Senhor. A igreja do Senhor nessa manhã está aqui de pé para adorar o nome do nosso Deus, aleluia. Porque só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Eu quero aqui passar alguns avisos. Quarta-feira continua o nosso culto normal aqui de oração. Às quarta-feira já começa, sexta-feira também, né? Começa também os nossos cultos normal de sexta-feira, às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas e sexta-feira, às 20 horas também.
Domingo, Santa Ceia, às 9 horas da manhã e às 19 horas nós vamos ter o nosso culto de Santa Ceia no culto da manhã e à noite também. E amanhã, para quem aí já está com saudade, né, já começa a nossa oração. Então amanhã, às 8 horas da manhã, né, o nosso ciclo de oração, já vão estar aqui as irmãs aí, orando em nome de Jesus. Amém? E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com as nossas ofertas. Gostaria de estar chamando o presbítero Douglas, que vai estar ministrando as ofertas nessa manhã. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Não sei até quando nós vamos usar isso aqui, mas Deus proverá. Vamos abrir a palavra, meus irmãos, em Malaquias 3:10, tá? Todos acharam? Espero. Amém, povo? Ô, glória! Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos tal, que dela vos advenha a maior abastança. Né? E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Aqui Deus está dizendo para que a casa dele haja mantimento. E realmente, gente, a casa do Senhor precisa ser mantida, né? E não é o apóstolo, não é o dinheiro de fulano, não. É nós que temos que sustentar a casa do Senhor, né? E aqui ele está dizendo também uma coisa: fazei prova de mim. A gente não vai provar Deus, porque Deus é Deus. Deus, ele tem palavra, ele não é o homem para que minta. Ele é firme naquilo que ele fala, ele cumpre suas palavras. Diz, o melhor negociador que existe é Deus. Você fez um voto com Deus, ele fala: você cumpriu comigo, Maria? Eu cumpro contigo. José, você cumpriu comigo? Eu cumprirei contigo. E ele cumpre. Deus é Deus. E ele vai repreender esses demônios, são os devoradores, né? O devorador, ele é um demônio que, se você dobrar os joelhos no jejum e oração, você não derruba ele. Só com dízimo, com seu dízimo, sua oferta alçada, aí você consegue derrubar ele. Com certeza. Aí se você não dizima, você vive de qualquer jeito, você está permitindo que o devorador ele venha se andar na sua vida financeira. E aí acaba tudo, é doença, é tanta... E outra, quando Deus te abençoa, não é só na parte financeira, na parte de saúde, na parte... Às vezes está precisando
que Deus tem uma providência urgente na sua vida para melhorar as coisas, a família doente. De repente você começa a fazer isso aqui. De repente você fala, mas de onde que veio essa bênção? Você dizimou e Deus fala, você se esqueceu do que você fez para mim lá atrás, mas eu não me esqueço, eu cumpro contigo. Então é isso aí, gente. Então, que Deus venha honrar e abençoar nossas vidas. Nós temos que manter a casa do Senhor. A casa do Senhor tem que estar de pé, tem que estar estruturada. Tá? Nós somos coluna levantadas para nós manter essa casa de pé. Então é isso aí, gente. Podem ficar à vontade, podem dizimar e ofertar na casa do Senhor. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar, teologia pra explicar. Mais alguém? Que vem pra disfarçar. Então vamos lá, gente. Vamos estender a mão da bênção. Vamos estender a mão da bênção aqui para que venha Deus abençoar nossas vidas. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, a sua palavra está aqui, o teu povo está cumprindo o que o Senhor está pedindo aqui na tua palavra. Não vamos pôr o Senhor à prova, jamais, porque o Senhor é Deus, é nosso Deus. Então, meu Pai, venha abençoar a vida do teu povo, venha honrar a vida deles, não só financeira, mas em todas as áreas da vida deles, nesse ano que inicia. Esse é o primeiro dízimo, a primeira oferta na tua casa hoje, desse ano. Pai, em nome de Jesus Cristo, cuida da saúde do teu povo, cuida da vida financeira do teu povo. Visita, Deus, acaba com aquela dívida que está lá encostada, lá que a pessoa não consegue pagar, uma fatura que está lá, está judiando do coração do seu irmão, do seu filho, da tua filha. Hoje, Pai, hoje o Senhor está entrando com providência nessas vidas. Vem também repreender o devorador, o migrador. Acaba com esses demônios do inferno que tem tentado ceifar toda a colheita, toda a plantação dos seus servos, meu Pai. Eles estão investindo e plantando na tua casa, para que sua casa tenha sustento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo e todos sejam abençoados no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Está entregue nas tuas mãos, Senhor Jesus. As palmas louvem o Senhor. Vamos aqui chamar o pastor Júnior, vai ministrar as ofertas. Vamos orar aqui por ele, gente? Vamos? Estende as mãos aí, gente. Deus, Pai Todo-Poderoso, usa a boca do teu servo, Pai. Espírito Santo, não ele, mas tu falará na boca dele. O Senhor dê a resposta que todos mais esperam, que todos esperaram o ano inteiro. E agora vai começar a vir a resposta esse ano, usando através da vida dele. Venha honrar, curar, libertar através da palavra que ele disser. Porque é a palavra que o Senhor vai usar na boca dele, que vai curar e libertar e prosperar a vida de muita gente. Eu creio e salvar em nome de Jesus Cristo. Amém? Palmas louvem ao Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Um feliz ano novo. Feliz na presença do Senhor. E principalmente porque, por causa da bênção dele, nós estamos aqui. Então é motivo de nós nos alegrarmos, porque 2021 ficou para trás. E nós já estamos em 2022. E se chegamos aqui, é porque ele esteve conosco em 2021 e vai estar conosco em 2022. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Glórias a Deus. Então se coloque em pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Eu quero trazer uma palavra aqui, está no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao versículo 15. Acompanhe na tradução que você tem aí, em nome de Jesus. Isso, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Igor, toca aqui, faz um fundinho para nós no teclado aqui. Glória a Deus. Você achou aí, meu irmão? Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Você achou aí? Glória a Deus. Então, acompanhe na tradução que você tem aí, em nome de Jesus. Ele diz assim: não
que eu já tenha obtido tudo isso. Ou, você achou aí? Achou? Então vai lá. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, se você quiser. Aplauda a palavra do Senhor. Essa carta, o apóstolo Paulo, ele está preso em Roma. Ele está preso em Roma, mais ou menos no fim do livro de Atos, no capítulo 28. O apóstolo Paulo está preso em Roma, ele escreve essa carta da prisão. Não era o melhor momento da vida dele. O tema da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, esse tema dessa carta é alegria. Porque você vai ver do capítulo 1 em diante, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando sobre alegria. Ela é repleta de versículos que falam sobre alegria. E o meu Deus há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Para mim viver é Cristo, o morrer é lucro. Tudo isso ele está escrevendo aos irmãos. Ele diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então ele está falando de alegria. Mas vale lembrar que não era o melhor momento que ele está vivendo, porque ele está preso. Mas ele entende e ele tem certeza que ele vai sair daquele lugar, que ele não vai morrer naquele lugar. Ele podia ser decapitado a qualquer momento, ele poderia ser morto, mas ele entende que Deus, o Deus de alegria, o Deus de paz, ele ia tirar ele daquele lugar e ele veria os irmãos. Então ele escreve esta carta, vai à frente a carta para que depois ele logo chegue até eles, porque ele tem esse entendimento. Ele entende que o tempo da partida dele não é agora. E aqui ele escreve do versículo 12 em diante algumas coisas que não servem para a nossa vida, porque talvez no ano 2021 não foi o melhor para você. O ano de 2020, 2021 foi um ano de muitas percas de pessoas. Quantas pessoas que conhecemos se perderam por causa da pandemia, se perderam não só por causa da morte, mas morreram em outras situações de infarto, acidentes. Quer dizer, foi um ano de muitas percas, um ano de muitas dificuldades. Então, um ano que a gente deseja ter esquecido, porque foi um ano de dificuldade, um ano de muitas lutas, Foi um ano de muitas situações que a gente viu aí, pessoas que se perderam não por perder a vida, mas se perderam na vida cristã, porque se afastaram da casa do Senhor, pessoas que desviaram, eu não gosto desse termo, mas pessoas que deixaram a fé, abandonaram a fé, E a gente vê que era um ano para ser esquecido, um ano que a gente deveria esquecer. E quantas coisas nós nos passamos em nossa vida, quantas dificuldades, quantas situações você vai se lembrar muitas vezes, trabalhando até tarde para ganhar um sustento, trabalhando, lutando para poder vencer, lutando para deixar a família unida, lutando em situações, muitas outras que você enfrentou ao longo desses anos. E talvez nos últimos 2 anos aqui você enfrentou muitas situações, preocupações com a família, com os filhos,
preocupações inúmeras, medo de pegar a Covid, medo de não pegar, medo de alguém que a gente conheça ter pegado, medo de muitas situações que pode ter passado. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a eles, e ele começa aqui no versículo 12 em diante, dizendo que ele não era perfeito, que ele não tinha alcançado a perfeição, e talvez não, com certeza, muitos de nós aqui não alcançamos a perfeição ainda. Ele estava dizendo a eles, olha, eu não sou perfeito, eu tenho dificuldades, como muitos de nós têm dificuldades, situações que nós precisamos vencer, problemas conjugais, problemas na família, problemas em casa, então não tem perfeição, quer dizer, está todo mundo nivelado pela mesma coisa, quer dizer, nós não somos perfeitos. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo a ele, olha, não que eu tinha sido aperfeiçoado, não que eu tenha alcançado a perfeição, porque para eles, aqui, para os judeus, alguém alcançar a perfeição era obedecer a lei, ser circuncidado como homem, né? Homem ser circuncidado, e ele obedeceu os rituais e todas as coisas que a lei exigia. Então para eles a perfeição era isso. Mas o apóstolo Paulo vem dizendo a ele, olha, eu também fui assim, eu também, olha, eu sou fariseu de fariseu, eu obedeci a lei, eu era zeloso, eu cuidava das coisas do Senhor, mas eu entendi depois de encontrar a Cristo, que eu não sou perfeito, eu tenho dificuldades, mas ele levanta uma bola aqui, que é como, né, o jogo de vôlei, né? Então vem um, levanta a bola assim com as mãos, né? E o outro vem e corta, e o apóstolo Paulo levanta essa bola a esse povo aqui, dizendo a eles, olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Ele diz aqui, e está aqui no versículo 13, a parte A, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E muitas vezes esquecer aqui das coisas que atrás ficaram, não é esquecer os problemas, não é esquecer aquilo que nós, as lutas que tivemos, as pessoas que se perderam em toda essa jornada, esquecer do pai, da mãe que morreu, esquecer de um problema. Não, ele não está falando de esquecermos a isso, temos amnésia, olha, eu esqueci hoje de fechar a porta de casa. Não é esse tipo de esquecimento. Ele está se referindo às dificuldades, às pessoas, às percas materiais. Paulo fala, sabe, para nós hoje, nesse tempo, e nesse ano de 2022, é isso que eu quero tratar com você aqui nessa manhã. Paulo está dizendo para a gente deixar para trás as lutas, as dificuldades, as coisas ruins que nos aconteceram durante o nosso tempo da vida, e que essas coisas não nos influenciem negativamente, para que a gente avance. Porque muitas vezes as situações, os problemas, as lutas, elas fazem nos parar, elas fazem a gente deixar de avançar. Porque o tema aqui dessa carta, ele fala 3 coisas, e é isso que eu quero falar com você aqui nessa manhã. Ele está falando para nós prosseguirmos, para nós avançarmos, para nós esquecermos, para nós avançarmos e para nós prosseguirmos. Ele não está falando para você esquecer dos problemas. Ele não está falando para você esquecer, tirar da sua cabeça essas coisas. Mas ele está dizendo aqui, entre outras coisas, dizendo a você que você deve esquecer essas coisas que atrapalham você de avançar, de continuar. Então nós precisamos esquecer, ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esse homem, Paulo, que aqui está convertido, esse homem, ele foi um homem que matou muita gente. Foi um homem que matou, perseguiu famílias, famílias foram dizimadas, pessoas morreram por causa dele, porque ele entendia que os cristãos deveriam ser exterminados, que os cristãos eram um problema para Deus, que Cristo era um problema. E esse homem,
Ele entendeu que mesmo depois de tudo isso, quando isso aconteceu lá na vida dele lá atrás, ele entendeu que depois da sua conversão, depois de se encontrar com Cristo, ele deveria esquecer essas coisas, porque essas coisas não deveriam parar ele de avançar ao chamado que Deus tinha para a vida dele. E algumas vezes na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos esquecer o que de ruim ficou lá atrás, precisamos esquecer os problemas que lá atrás ficaram, pessoas que falaram coisas para nós, essas tristezas sobre tristezas que vieram. E olha como esse homem sofreu. Foi tristeza sobre tristeza, chicote, perseguição, quantas coisas Paulo enfrentou. E ele agora está escrevendo para a igreja, para eles esquecerem essas coisas, porque eles precisam avançar. E nessa manhã eu quero dizer a você que você precisa deixar essas coisas para trás, que a sua caixa, o seu baú, o seu coração não deve ser guardado com coisas velhas, coisas que atrapalham você de avançar, o casamento que não deu certo, o filho que foi embora, talvez algumas situações que aconteceram, porque nós precisamos vencer todas essas coisas para nós podermos avançar, meus irmãos. Então ele diz aqui: esquecemos das coisas que atrás ficam. Você precisa esquecer, você precisa perdoar, você precisa continuar, você precisa reconciliar, você precisa trazer de volta a alegria, esquecendo-me, lembrar do passado. Muitas vezes nós somos, principalmente nós aqui que já somos um pouco mais velhos, que passamos dos 40 anos, a gente fica meio saudosista, não fica? Né, irmão Paulo? A gente fica saudosista, a gente fica lembrando das coisas lá atrás. Nossa, a igreja era assim, a igreja era assado. Quando começava o louvor, Deus começava a falar através da palavra. Olha, quando acontecia isso, nós éramos mais fervorosos. A gente começa a lembrar do passado. Mas ele está dizendo aqui: esqueçam-se das coisas que atrás ficam, porque vocês precisam avançar. E a gente lembra das coisas como se Deus não pudesse fazer isso hoje, como se Deus não pudesse avivar a nossa vida hoje, como se o Espírito Santo, ele não pudesse trabalhar em nossa vida de tal forma que a gente possa voltar a ser aquilo que nós éramos antes. Ser saudosista muitas vezes nos atrapalha de avançar. E ele diz aqui, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam. Precisamos esquecer, precisamos nos lembrar que Deus tem um futuro planejado para nós. O passado, as coisas ruins, as dificuldades, elas passaram. Você chegou até 2022, e se hoje você está aqui, se a vida está soprando sobre você e seu coração está batendo, é porque Deus tem uma nova história para cada um de nós. Ele tem um tempo novo para a nossa vida. Então precisamos esquecer, precisamos continuar, meus irmãos, as tristezas, porque muitas vezes elas nos atrapalham. A gente se lembra daquilo que foi falado, a gente se lembra de quem perdeu, e não é para você esquecer essas pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você deve rasgar a foto, jogar fora, que você deve passar, mas você deve esquecer aquilo que te atrapalha de avançar, de aquilo que te atrapalha de continuar, porque se nós estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso, e se nós confiamos que Ele está conosco, então certamente Ele tem um tempo novo para a nossa vida. Ele pode trabalhar de tal forma, a felicidade pode chegar sobre a nossa casa, ainda podemos ser felizes porque estamos vivos, meus irmãos, porque no túmulo não tem obra, porque no túmulo não se faz mais nada. Então esse é o tempo de nós esquecermos aquilo que nos atrapalha e poder avançar para aquilo que o Senhor tem para nós, meus irmãos. Precisamos passar por essas coisas como aprendizado para a nossa vida. Olha, eu passei isso, eu tive essa dificuldade, olha, aconteceu isso, aconteceu a briga, então agora eu vou mudar o meu planejamento, eu vou mudar as coisas, porque eu sei que
que Deus vai fazer alguma coisa, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, deixa para trás, meu irmão. O seu coração não pode ser um baú velho de lembranças ruins. Lembrança do que fizeram lá atrás para você. Lembrança do que falaram da sua filha, do seu filho, que falaram de você, que foram injustos, é verdade. Mas Deus está dizendo através da palavra do apóstolo Paulo: esquecendo-me, então esqueça, para você poder avançar. Deus tem algo para fazer através de mim e de você. É por isso que Ele preservou sua vida. É por isso que Ele não te recolheu. É por isso que você está aqui hoje, para você poder avançar, meu irmão. Ele esquece o que passou, de tudo que Ele fez. Ele esquece. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Aquele velho Saulo, aquele homem sanguinário, aquele homem que fez tantas coisas ruins para o povo de Deus, aquele homem morreu no batismo e agora ressuscitou um Paulo, alguém que está pronto a dar a vida por Jesus, tirou vidas, matou pessoas, mas agora ele está pronto a dar a vida por Jesus. Sabe por quê? Porque ele é nova criatura nesse momento. Ele esquece. Paulo avança para as coisas que estão adiante dele. Olha o que ele diz aqui no versículo 3, está com a Bíblia aberta aí? Olha, ele diz aqui, ó: e esquecendo das coisas que atrás ficam, eu avanço. A segunda coisa que eu quero dizer aqui você nessa manhã é que o apóstolo Paulo, ele esquece, mas ele não fica parado, agora ele avança. As coisas que estão adiante dele, o chamado de Deus sobre a vida dele, aquilo que ele precisa realizar no reino de Deus. E nós precisamos avançar, porque para nós há um prêmio reservado. Nós precisamos buscar ter objetivos em nossa vida. Algumas vezes a gente pensa que a idade chegou e a gente não precisa ter objetivos. Não precisa ter objetivos na vida. Alguns dias atrás eu vi um homem de 83 anos que ele se formou em medicina. Ele já era advogado. Ele já tinha mais 2 faculdades além da advocacia. E ele se formou em medicina. Um homem de mais de 80 anos. E ele não parou na vida dele. Nós precisamos ter metas, alvos para a nossa vida. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele tinha um alvo, que ele precisava. Olha aqui, ó: esquecendo-me e avançando. E nós precisamos avançar na nossa vida cristã, meus irmãos. Nós não podemos ser as mesmas pessoas na conversão lá atrás. Porque se você notar, nós éramos uma pessoa quando a gente se converteu, e agora nós somos outras. Agora pensa comigo, você, olhando para você, não é olhando para mim ou para o outro. Olhando para você, você é a mesma pessoa quando você se converteu? Você melhorou ou piorou? Você melhorou ou piorou quando você se converteu? Você era melhor e agora você está pior, ou você era pior e agora você está melhor? Nós precisamos ter alvos, metas para a nossa vida. Metas, porque nós somos dotados, meus irmãos, a gente não é espiritual todo o tempo. A gente é dotado de corpo, né? Corpo, aqui a matéria. Nós somos dotados de alma. Alma é onde? A alma onde reside os sentimentos. A alma onde reside os sentimentos, tristeza, alegria. Não é o corpo que sente tristeza. O que sente tristeza é a alma. Porque está abatido, minha alma. Quer dizer, a alma fica abatida. Então nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O que é o espírito? É o Espírito Santo? Não. O Espírito é o sopro de vida de Deus sobre a nossa vida. O Espírito é aquilo que nos liga a Deus. Porque nós somos carne, nós somos alma e somos espírito. Então, nós precisamos ter metas para o nosso corpo. Também, pelo menos essas 3 metas nós precisamos ter. Meta para o nosso corpo. A gente precisa se cuidar. E eu falo isso para mim, precisa se cuidar. Algumas vezes a gente não se cuida e depois a gente vai pagar o preço lá na frente. E para poder avançar, você precisa cuidar do seu corpo.
Cuidar da sua vida, do seu corpo. Você não é super-homem. Você não pode abreviar o tempo de Deus sobre a sua vida. Não, eu vou morrer quando Deus desejar. Sim, nada vai acontecer a você se você está na presença de Deus. Você não vai morrer na véspera. Tu não é peru. Você não vai morrer na véspera. Mas você precisa cuidar do seu corpo. E algumas vezes, assim como eu hoje aqui, a gente paga o preço por não cuidar. Anos de má alimentação, anos de não se cuidar, anos de fazer algumas coisas. Então você precisa cuidar do nosso corpo. E precisa ter metas, cuidar do nosso corpo, não abreviar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Morrer jovem aos 43 anos, aos 60 anos, quando o tempo de vida agora é 80 para mais. A gente não pode morrer jovem, porque Deus tem coisas para fazer na nossa vida. Então precisa a gente se cuidar, meu irmão. Talvez 2022 seja o ano de você cuidar mais de você. Você correu atrás de todo mundo. Você está cuidando de todo mundo, está esquecendo de você. Precisa cuidar de você, cuidar do seu corpo. Você não pode abreviar. Não, tá bom até aqui, não. E se Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida? Se Deus quer resgatar alguém através de você, então precisa cuidar do corpo. Você precisa cuidar da sua alma também. Por quê? A alma onde reside os sentimentos. A sua mente tem que estar boa. Você não pode a qualquer problema você se desesperar, você ficar tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, remédio para isso, remédio para aquilo, porque a tua mente não está boa. Você precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar da sua vida, meu irmão. Tomar remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo. A gente precisa cuidar da nossa mente, uma mente sã, meus irmãos. A gente não é espiritual todo o tempo, né? Alguns estão até com uns cabelinhos brancos aí. Tanta preocupação, né? A gente fica preocupado, a gente fica ansioso. Mas a Bíblia dá a receita para nós, para a gente não ser ansioso, para a gente não ficar ansioso, porque vamos viver cada dia o nosso mal. Cuida da sua mente, do seu coração, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã eu sei, você tem preocupação com a tua família, com o teu filho, mas você precisa cuidar de você primeiro, cuidar da sua vida, porque a salvação e a vida, ela é individual, mas você tem que cuidar de você primeiro. Então a gente cuida do corpo, da alma e do espírito. Como é que a gente se alimenta espiritualmente? A gente precisa ter metas espirituais. A gente não pode só viver do testemunho dos outros, daquilo que os outros falam. A gente precisa ter as nossas experiências com Deus. Entre uma dessas coisas que Deus está falando aqui através dessa palavra, Ele está falando aqui: eu avanço, mas eu também prossigo, porque as duas coisas estão ligadas. Eu avanço, mas eu também prossigo. Então a gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, meu irmão. Precisa cuidar de você. Você precisa. Quais as metas que você tem para a sua vida espiritual? Mas eu não sou obreiro, pastor. Eu não tenho nenhum carro na igreja. Não, mas tá bom assim, mas não é isso. Deus, Ele tem experiências para viver. Deus, Ele quer falar com você, como Ele falava, como Ele dizia, como Ele ainda fala. Ele quer falar através da sua palavra, através dos louvores. Ele quer confortar seu coração. Metas espirituais nós podemos ter. O falar em línguas é a ligação que nos liga a Deus. Ler a Bíblia. Eu não vou nem falar de você ler a Bíblia inteira, se você já leu esse ano. Eu conheço gente que já leu a Bíblia já ao longo da sua vida, já leu mais de vezes a Bíblia. A gente não pega nem a Bíblia para ler, meu. Como é que a gente vai conhecer as promessas? Como é que a gente vai saber o que Deus tem para a nossa vida? Porque aqui tem mais de 365 promessas para a nossa vida. Quer dizer, uma promessa para a sua vida a cada dia desse ano. A gente precisa ter metas. A gente não pode só ouvir aquilo que os outros estão falando e replicar aquilo que os outros estão falando. A gente precisa conhecer e avançar e andar com Deus. Por isso que Ele diz: prosseguir em conhecer ao Senhor.
não é conhecer da vida dos outros, é conhecer ao Senhor, metas espirituais. Porque eu estava até comentando aqui sobre alguns jovens daqui da igreja, jovens que começaram na bateria e hoje está tocando tudo, porque prosseguiram, porque avançaram. Pessoas que tinham vergonha de vir em público à frente, hoje estão ministrando louvor, hoje estão aqui adorando ao Senhor. Pessoas que não falavam, não tinha coragem de vir à frente, mas ainda, então a gente precisa prosseguir, avançar, meu irmão. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Aquele que você deseja morar com ele, você precisa conhecê-lo a fundo. Não era só para Moisés. Deus quer se apresentar a mim e a você. E como vamos conhecer a Ele? Através da palavra dEle, através da oração, através da busca, através de andar com Ele, estar com Ele. Eu nunca me via pregando. Eu nunca me via falando em público. Eu tinha vergonha de falar em público, eu tinha vergonha de estar aqui. Mas Deus, Ele fez uma promessa a mim quando eu ainda não conhecia. E hoje eu estou aqui. O que eu tive que fazer? Fui para o seminário, busquei a palavra, busquei conhecimento. Algumas vezes eu deixei de ir até em festa, deixei de estar até nas festas da igreja, porque eu estava lá no seminário. Durante 5 anos eu passei o seminário. Foi o melhor tempo da minha vida, porque ali eu conheci o Senhor a fundo. Eu conheci a palavra dEle. E se hoje eu estou aqui, é porque eu busquei esse conhecimento. Preciso melhorar? Preciso. Quem precisa melhorar aqui? Nós precisamos melhorar. Todos nós. Não tem ninguém perfeito. Mas você precisa ter objetivos espirituais, não só materiais. Não só a compra da casa, não só a compra do carro, não só o casamento, não só outras coisas, mas todos os objetivos, principalmente os espirituais, porque os espirituais é aqueles que vão nos levar para estar com Deus, para morar com Deus. Então nós precisamos ter objetivos, avançar, meu irmão. A gente não pode parar na nossa vida cristã, porque se a gente fica parado, a gente perde, e o tempo, passa rápido. Se você se lembrar, 2021 ficou para trás. Se você se lembrar do primeiro culto que nós tivemos aqui, lembra do primeiro culto, 2021? Nós já estamos em 22. E o tempo passou. E algumas vezes o tempo vai passar e não vai dar para recuperar, porque a gente parou. O apóstolo Paulo estava dizendo a esses irmãos aqui de Filipos, recomendando a eles, para eles correrem na vida cristã, para eles de modo a alcançarem aquilo que eles desejavam. Porque qual é o prêmio que está reservado para mim e para você? O espiritual. Qual é o prêmio? É a salvação eterna, é o estar com Cristo, é o morar com Ele, é a vida cristã continuando na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele recomenda a nós não corrermos de modo a gente não alcançar o prêmio. Por quê? Algumas vezes a pessoa vai passar 20, 30 anos na igreja e não vai alcançar o prêmio, porque ele correu, só que ele correu da forma errada. A corrida de São Silvestre, ela tem um percurso. Você só vai ganhar a medalha se você correr naquele percurso. Não adianta você tomar atalhos. Não adianta você ir para lá e ir para cá. Você precisa seguir o percurso que está sendo designado lá. E ao final, quando você avança e você cruza aquela linha de chegada, você vai receber o prêmio, a medalha, o prêmio, aquele que chegou em primeiro, segundo, mas todos vão receber uma medalha, porque todos correram. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: corram de modo, ao final, ao tempo da sua partida, você receber o prêmio que está reservado a mim e a você. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu avanço, porque eu pretendo receber o prêmio que está me reservado, a coroa da vida. A gente não pode correr e morrer na praia, meus irmãos. A gente não pode ficar na jornada. Tem pessoas que pararam no meio da corrida. Pessoas que pararam no meio dessa jornada.
E agora eles estão na metade do caminho, ou no início do caminho, mas pararam. E quando a gente para voltar é ruim. Quando a gente para na nossa caminhada cristã para voltar é muito ruim. Tem que ter muita determinação, tem que ter muita vontade, porque sempre o adversário vai querer parar a nossa vida. E a terceira coisa que ele fala aqui está no versículo 14. Está com a tua Bíblia aí? Olha o que ele diz aqui, logo no início: prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando aqui, não só, ele está falando de salvação, de receber a coroa reservada. Mas muitas vezes, para prosseguir, a gente precisa estar na direção certa. A gente precisa repensar muitas vezes a nossa direção. Aonde eu quero chegar? Como eu quero chegar? De que jeito eu vou chegar? Ter só vontade de vencer, ter bons desejos. Olha, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero estar no culto de oração, eu quero participar do departamento tal. Tudo isso é muito bom, mas ter só desejo não vai fazer com que a gente aconteça isso. A gente precisa ter determinação, a gente precisa ter direção na nossa vida. E quem vai dar a direção? É o Senhor. É Deus sobre a nossa vida, é Jesus nos direcionando, é o Espírito Santo mostrando: vai por esse caminho. Como é que eu vou vencer? Como é que a minha vida conjugal vai ser uma bênção? Como meus filhos vão estar na igreja? A gente precisa, umas vezes, a gente precisa parar e repensar a direção para onde a gente está indo. A gente não pode e a gente não deve ficar sem rumo na nossa vida. A gente precisa ter objetivos. Sejam eles materiais, espirituais, a gente precisa ter objetivo. Mas nós precisamos de direção. E essa direção é Deus quem vai nos dar. Mas também nós precisamos de determinação. Você precisa determinar, sabe por quê? Porque lembra comigo dos jovens. Eles determinaram no coração deles que eles não iriam participar dos manjares do rei, que eles não iriam comer as comidas do rei, que eles não iam participar das orgias do rei. Eles determinaram que a vida deles seria diferente naquele lugar. Estavam na Babilônia, estavam num reino pagão, mas eles determinaram na vida dele. Eu não estou falando de ter determinação de palavra, dizer eu determino que eu vou vencer. Não é isso, não é pensamento positivo. É dizer eu quero chegar aqui e eu vou nessa direção. E todos os dias batalhar, vencer para alcançar aquilo que nós desejamos. Talvez seja um ano de você prosseguir, porque você precisa esquecer aquilo que ficou atrás. Você precisa avançar, porque talvez você parou na sua vida cristã, você parou nos seus objetivos, você parou porque achou que a sua idade não dava mais para fazer mais nada. Mas ele está dizendo que ele vai prosseguir, e nós precisamos prosseguir. Tomar cuidado nos nossos caminhos, tomar cuidado. Sabe por quê? Porque algumas pessoas na nossa vida, elas vão fazer a gente parar. A gente precisa se desvencilhar dessas pessoas. Pessoas que atrapalham sua vida, pessoas que atrapalham você de ser espiritual, de andar com Deus. Você precisa se afastar dessas pessoas. Deixe, ore de longe, mas avance na sua vida, não pare. Eu não estou falando para você desistir, mas eu estou dizendo a você que se essas pessoas atrapalham você de avançar, então deixa que Deus trabalhe na vida deles. Ora de longe e deixa que Deus vai fazer um milagre. Mas você não pode ser parado, eu não posso ser parado. Eu não posso ir por opiniões de pessoas que elas não vencem e não querem que você vença também. Elas não têm coragem, elas não têm determinação, elas não avançam. Então essas pessoas você tira da sua vida, porque Deus é com você em nome de Jesus. Então prossiga para o alvo. Qual é o alvo que você tem? Quer orar mais? Quer ser mais espiritual?
Quer buscar mais a Deus? Então prossiga, continue, avance, desvencilhe das coisas que atrás ficam, aquilo que atrapalha. Sabe por quê? Porque algumas decisões na nossa vida, pode ser tarde para voltar atrás, pode ser tarde para continuar, pode ser tarde naquilo que você deseja. Então a gente precisa ter a direção certa. Onde eu quero chegar? Eu ouvi um pastor falando, ele falou: faça alvos para esse ano. Falou: prega lá na geladeira, põe no painel do carro. Ele falou sobre algumas coisas. Ele falou: ler a Bíblia toda neste ano, orar 15 minutos pelo menos todo dia de manhã. Aí ele foi colocando alguns alvos que ele usou como exemplo. Qual é os alvos que você tem para a sua vida? Coloque primeiro os espirituais e depois os materiais, porque você sendo espiritual, você orando, você buscando a Deus e fazendo a vontade de Deus sobre a sua vida, as outras coisas Deus vai acrescentar. Você crê nisso? Então faça alvos, põe lá na geladeira o curso, o orar, ler a Bíblia esse ano, entre outras coisas que você pode colocar. Coloque alvos lá. Eu gostava do encontro de casais que a gente tinha, da onde eu vim, porque lá, como casal, a gente tinha uma pastinha e lá a gente colocava os alvos como casal, né? Então a gente colocava a compra, isso, aquilo, algumas coisas que a gente queria como casal. E todo mês nós orávamos naqueles pedidos, naqueles desejos que a gente tinha, nas metas que a gente tinha como casal. E talvez você possa usar isso para este ano. Quais as metas que você tem? O que você precisa fazer? Coloca lá, prega na tua geladeira, pega lá no teu guarda-roupa que você abre todo dia. Coloca esses alvos lá e ore por eles todo esse ano de 2022. Coloque esses alvos, primeiramente os espirituais, porque os outros Deus vai acrescentar sobre a tua vida, meu irmão. É o casamento? Então coloca lá. É o filho? Então coloca lá. Tenha alvos, prosseguir antes que seja tarde. Tem coisa que se você não fizer agora, você não vai conseguir fazer mais, porque talvez seja tarde. O chamado de Deus sobre a sua vida, as metas, o trabalhar no departamento, porque só dá para fazer enquanto a gente tem vida. Depois da morte não dá para fazer mais nada. Não tem obra no túmulo. As obras são aqui agora. O apóstolo Paulo, ele diz: eu prossigo para o alvo. Meu irmão, tudo tem um custo. Você precisa compreender, e nós, que já somos maduros aqui, e não digo só pela idade, mas na vida cristã a gente já é maduro, porque o termo aqui do capítulo 15, do versículo 15, ele diz aqui: todos nós que alcançamos a maturidade. Talvez na sua Bíblia tem uma palavra diferente, mas quer dizer maturidade. Então todos nós que já somos maduros na vida cristã, nós precisamos o quê? Compreender que tudo tem um preço. Se você quer ser mais espiritual, você vai ter que gastar. Eu não digo nem gastar, você vai ter que investir, porque não é gasto, é investimento. Quer ser mais espiritual? Quer que Deus fale com você? Quer que Deus te use? Porque Deus não quer usar só os que estão aqui. Não quer só usar a irmã que fala em mistério. Ele quer usar todos. Quem dera todos fossem espirituais, é o que o apóstolo Paulo falava. Quem dera que Deus usasse a todos, meus irmãos. Então nós que somos maduros, nós precisamos compreender que tudo tem um custo, nada vem de graça. Não é assim que você ensina para o teu filho, para a tua filha? Pai, eu queria isso e aquilo. Eu falo: é o seguinte, não dá para ser agora, tem que esperar um pouco. Porque isso custa isso. Não é assim que a gente ensina os filhos. Porque tudo tem um custo, nada sai de graça. Aí precisa compreender, meus irmãos,
que tem um custo, quer ser mais espiritual, então você vai ter que orar mais. Quer conhecer a Deus, conhecer a palavra, a Bíblia, você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que investir tempo, pelo menos 3 capítulos por dia, para você chegar ao final de 2022, para você poder ter lido a Bíblia toda, meu irmão. Tem um custo, e a gente fala que a gente não tem tempo, que a nossa vida é corrida, mas como é que você arruma tempo para assistir televisão? Arruma tempo no WhatsApp, arruma tempo no Facebook, arruma tempo para sair, tempo para ir no shopping, tempo para tomar um cafezinho. Quer dizer, a gente reclama e diz que não tem tempo, mas na verdade a gente arruma tempo para aquilo que a gente quer. Mas tem um custo. E se isso é o que você deseja, então você tem que pagar o preço. Vai ter que pagar o preço. Se queremos conquistar, prosseguir, nós vamos ter que lutar, meus irmãos, batalhar, priorizar. A palavra certa é priorizar, deixar algumas coisas para poder você prosseguir na sua vida, seja ela na vida espiritual, seja na material, seja em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa priorizar. Mas algumas vezes a gente prioriza a coisa errada e a gente não recebe, fica frustrado, a gente fica triste. Então precisa priorizar. Deus quer te usar, Deus quer falar. A gente precisa tirar aquilo que nos atrapalha. Eu acredito que muitos de nós aqui, que já somos mais maduros, nós não temos esse problema. Pessoas que nos tiram da presença de Deus. Já viu aqueles parentes que chegam justo na hora que tu quer vir para a igreja? Já aconteceu, já não aconteceu? Chega justo naquela hora. Não é para atrapalhar? Ele nem vai para a igreja e ainda ele consegue te tirar daquele dia que você ia para o culto para adorar a Deus. E precisa priorizar. Irmão, fica aí, meu parente, meu irmão, fica aí. Daqui a pouco eu estou voltando aí e a gente conversa. É assim. A gente precisa priorizar. Ou chama, vem comigo. Mas muitas vezes não vai vir. Muita gente não vai vir. E aí o que você vai fazer? Se ele não vem, você também não vem? Não precisa priorizar. Tirar aquilo que nos atrapalha. Eu tenho uma meta, um alvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios no capítulo 9. Abre lá comigo, em nome de Jesus. Olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Ele está falando aqui, dentre muitas coisas, ele está falando que há um prêmio recebido, que precisa ser recebido. E ele fala do atleta, da pessoa que de repente está numa corrida. E a corrida aqui, trazendo para os nossos dias, para esse momento, é a corrida da vida cristã. Então ele diz que o atleta que corre na São Silvestre, que corre no decathlon, que corre entre outras áreas, ele precisa priorizar. Olha o que ele diz aqui, ó. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, quer dizer, incorruptível. Qual é a coroa incorruptível? É a salvação em Cristo, a vida eterna, é essa corrida da fé, a corrida espiritual que nós precisamos correr. E olha o que ele fez aqui. Ele fala um alerta aqui no versículo 26. Sendo assim, não corram como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, isso é profundo, meu irmão. Ele está dizendo assim: eu prego aos outros, eu falo às pessoas, eu ensino a palavra, mas eu tenho um alvo, eu não esmurro o ar, eu esmurro o quê? O meu corpo, a minha vontade, porque o corpo, ele quer ficar em casa. O corpo, ele quer descansar. Não é assim? Quarta-feira, sexta-feira, domingo, ele não quer vir. O corpo, ele não quer orar, o corpo, ele não quer ler a Bíblia. Já pegou a Bíblia para ler e dar sono? Ah, muito. Ah, irmão, se você quer dormir, então pega a Bíblia para ler. Não é assim que as pessoas falam? Mas não deveria ser assim. Porque
Como eu te falei, tudo tem um preço. Ele diz, todos que competem se submetem a um treinamento. Você aqui nessa vida, nós aqui nessa vida, a gente está recebendo um treinamento de Deus. Para poder continuar correndo, prosseguindo, para receber o prêmio que Ele está proposto para a nossa vida. Todos que correm, competem nos jogos, soubesse é um treinamento rigoroso. O corredor, para ele chegar ao final da São Silvestre, os quenianos lá, correm lá descalço no meio da terra lá, eles correm tantas horas por dia, né? Treinam, e quando eles chegam aqui, eles ganham de lavada, muitas vezes até dos brasileiros. Por quê? Porque eles treinam, eles pagam um preço. Os homens são assim, ó, magrinho, eles treinam. Por quê? Porque eles querem receber o prêmio é dinheiro. Mas para nós, a nossa vida espiritual, a gente precisa receber o prêmio que está reservado. Por isso que o apóstolo fala, eu prego às pessoas, sendo assim não corro como quem corre sem alvo. Quer dizer, eu tenho uma meta, eu não esmurro o ar, eu esmurro o meu corpo, fazendo ele fazer a minha vontade, a vontade espiritual. Porque a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como é que você vai vencer a carne? Através de conhecer a palavra, através da oração. Como é que você vai vencer esse desânimo? Através da palavra, através da oração. Como é que você vai receber aquilo que Deus tem proposto? Através da palavra, através da oração, através da busca, esmurrar o corpo, vencer as adversidades que estão sobre a nossa vida, meu irmão. Ele diz assim, mas eu faço do meu corpo escravo. Você precisa priorizar. Qual o melhor tempo de você ler a Bíblia? É de manhã, antes de trabalhar? Então levante meia hora mais cedo e leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia. É à noite, quando você chega? Então chega. É na hora do almoço? Então coma menos, tenha menos tempo de almoço, mas busque a Deus. Então você tem que ler 3 capítulos da Bíblia, você tem que orar para se aproximar mais de Deus. Então priorize a sua vida. Eu estou falando aqui só de coisas espirituais. Sabe por quê? Porque as materiais Deus vai acrescentar sobre a tua vida. Eu creio nisso. Porque quando estamos com Ele, Ele não vai negar bem algum a nossa vida. Ele diz, eu não corro sem alvo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele está dizendo, eu continuo prosseguindo, continuo avançando, eu prego. Você já viu as pessoas que conhecem a Bíblia inteira? Ele prega para as pessoas, mas ele mesmo não segue aquilo que ele prega. Ele mesmo, pode ser que ele não alcance, pode ser que ele seja reprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu quero estar com o Senhor. E como que eu vou fazer isso? Ensinando a receita que a Bíblia está me dando. Toda essa receita aqui foi tirada da Bíblia. Tudo aquilo que eu estou lhe falando está sendo tirado da Bíblia. Então, meu irmão, nesse ano 2022, você precisa terminar a carreira cristã de forma a receber o prêmio. Está aqui no versículo 14, na parte B do versículo de Filipenses capítulo 3. A gente precisa terminar melhor do que a gente começou. No início da conversão, no início de 2021 até o final, no ano de 2022, a gente precisa terminar melhor. A gente precisa buscar essa meta de ser melhor, receber o prêmio, o chamado da sua vida de pregar, abençoar, de orar aqui todas as manhãs, de visitar as pessoas, de levar o alimento, de ser bênção na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque se nós desejamos morar com eles nas mansões celestiais que estão reservadas para mim e para você, nós precisamos esquecer, nós precisamos avançar e nós precisamos prosseguir. Amém, meus irmãos? Eu quero só ler um versículo aqui, só para terminar, em nome de Jesus. Está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Eu quero ler aqui, só para terminar aqui, para que você saiba de uma coisa aqui que está descrita aqui. Ao final da vida desse apóstolo, o velho apóstolo Paulo,
ele fala uma coisa aqui interessante, e a gente cita muito isso. E glória a Deus, porque ele pôde viver isso. Ele pôde viver. E nós precisamos viver isso na nossa vida, no tempo da nossa partida. Que eu não sei qual ano que vai ser, mas eu sei de uma coisa, eu não posso abreviar esse tempo. Olha o que ele diz aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Pois eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E olha o que ele fez, um balanço de tudo isso que ele viveu todo esse tempo, da pregação, de implantar igreja. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida. Quer dizer, ele esqueceu, ele avançou e prosseguiu. Terminei a corrida, guardei a fé, e agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, quer dizer, não era só para ele, mas para nós também. Mas a todos os que amam a sua vinda. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, meu irmão, sirva a Deus, cumpra o chamado de Deus na sua vida, faça alvos sobre a sua vida para 2022, porque Deus, ele pode realizar, Deus, ele pode fazer, meu irmão. Deus está com você. Ele teve em 2021, se você chegou até aqui, se Deus não recolheu você, é porque ainda ele tem coisas para fazer através de mim e de você. Oh, glória a Deus. A Covid pode ter até te pegado, mas não levou você. E se ela não pegou em você, é porque Deus, ele guardou a sua vida. E se ela pegar e estiver dentro do plano de Deus, tu não vai morrer também, tu vai viver. Ele diz: eu viverei e não morrerei, até ver o bem do Senhor sobre a minha vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo a você: sirva ao Senhor com alegria, com determinação. Tenha alvos, procure estar com o Senhor nesse ano. Sabe por quê? Porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer sobre a tua vida. Ele pode trazer felicidade a você. Ele pode cumprir o desejo do teu coração. Ele pode te arrancar. E nesse momento, eu quero dizer, em nome de Jesus, Ele arranca toda a tristeza do seu coração. Sabe por quê? Porque, aleluia, Ele tem planos para você, para mim. Ele tem planos de paz, Ele diz a palavra, e não planos de mal, quer dizer, para dar o fim que nós esperamos. Então, essa manhã, eu quero dizer em nome de Jesus, em nome do Senhor, que nessa manhã Ele arranca a tristeza do seu coração. Não só você que está aqui nessa manhã, mas todos que nos ouvem através dessa palavra e podem nos ouvir. Ele arranca a tristeza do seu coração, porque Ele tem metas, Ele tem planos para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele arranca a tristeza para você poder avançar e prosseguir em nome de Jesus. Esquecemos das coisas que ficam atrás. Então nesse momento Ele derrama o bálsamo. Sabe o que eu vejo? Eu vejo o Senhor com uma mão e pondo a mão por dentro aqui no seu coração. E aleluia, e Ele não vai arrancar seu coração, Ele está arrancando a tristeza, Ele está arrancando a angústia de alma, porque Ele tem planos sobre a sua vida, para você poder avançar. Então avança, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Meu irmão, quais são os planos, as metas para esse ano 2022? Se você tem, eita, aleluia, Ele tem coisas para fazer, meu irmão. Ele tem planos, meu irmão, para você. Então não abrevia, cuida da sua vida, cuida do seu corpo, da sua alma, cuida de você, meu irmão. Cuida um pouquinho de você, deixa os outros, deixa que Deus vai trabalhar, mas cuida de você. Aleluia, porque Ele tem planos, aleluia. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que na Tua presença
Ó Deus amado, nós podemos saltar de alegria. Então nessa manhã, Senhor, o Senhor arranque a tristeza, arranque, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de poder continuar na nossa vida cristã, Senhor, porque nós precisamos esquecer, avançar e prosseguir, Senhor, porque é um prêmio reservado. O chamado celestial, o chamado para orar, pregar, fazer a tua vontade, mas principalmente, Senhor, o chamado para a salvação que o Senhor tem sobre a nossa vida. Pai, nesse ano eu quero pedir ao Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva, oh Deus amado, Senhor, realiza os planos, ajuda o teu filho, a tua filha, Senhor, nesse ano 2022, nós temos certeza, Senhor, que virão lutas, problemas, adversidades, mas em todas elas, Senhor, o Senhor vai estar conosco. O Senhor foi com Moisés, o Senhor, ó Deus amado, foi com o teu servo, ó Deus amado Josué, e o Senhor é conosco, Josué, Senhor, e o Senhor é conosco, Senhor. Então nessa manhã, ajuda o teu filho, a tua filha, abençoa, Senhor, o trabalho das mãos, Senhor, abençoa, ó Deus amado, os projetos, tudo que o teu filho colocar a tua mão, a tua filha, Senhor, que seja abençoado pelo Senhor, prospera. Oh, aleluia, como Isaac, Senhor, que plantou naquele ano e colheu 100 por 1. Eu profetizo que o teu filho vai colher, Senhor, 100 por 1 na vida espiritual, na vida material, e o Senhor vai dar vitória ao teu povo, Senhor. Nós prosseguimos para um alvo, nós não queremos parar, Senhor. Então, em nome de Jesus, continua conosco, Senhor, em 2022, Senhor, porque sem a sua presença, Senhor, nós não vamos conseguir. Sem a tua presença, Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então vai conosco, Senhor, neste ano, Senhor, e nos ajuda, Senhor, abençoa, nos direciona, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meu irmão. Oh, aleluia. Deus abençoe tua vida, que seja um ano de vitória para a tua vida, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Já estamos encerrando, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Medite aí nessa palavra. Medite. Sabe por quê? Porque eu sei de uma coisa: Deus vai te abençoar, vai dar vitória em nome de Jesus. Já estamos encerrando, lembrando a você que no próximo domingo é Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã e às 19. 9 horas é a consagração. Então, nós vamos estar aqui nessa manhã consagrando ao Senhor com a ceia. Então, você que não vai poder estar na noite, você que é do culto da manhã, então venha ao culto, vai ter a Santa Ceia normalmente, estaremos todos aqui, né, em nome de Jesus. E às 19 horas, o nosso culto, o culto da família. E de manhã aqui, a consagração. Então, venha buscar ao Senhor. Tem esse tempo? Aproveita, meu irmão, que os dias são culto. A gente não sabe, aproveita esse tempo. Toda a oportunidade que você tiver para estar na casa do Senhor, vem, vença. Sabe por quê? Porque Deus tem um tempo de vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Lembrando a você que o Ministério de Intercessão volta de novo aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Pode estar? Então aproveita para estar, aproveita para orar, aproveita para buscar a Deus. Vem buscar nesse horário, vem buscar nesse tempo. Ali é o lugar de você buscar sobre eles, sobre a tua família, sobre a tua casa. Esse é o tempo. E depois você vem nos cultos normalmente. Então quarta-feira continua, tá? Volta a quarta-feira. Então em nome de Jesus, você tem quarta, você tem sexta, você tem domingo de manhã, domingo à noite, você tem segunda a sexta-feira para estar na presença do Senhor. Então vai ser bênção em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe tua vida. Eu quero dizer, se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo, não somente hoje, mas para todo sempre. E você diz, vai na paz em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.